Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber a doutora Lara Pântano, que veio falar sobre os aspectos psiquiátricos da sexualidade humana. Eu queria agradecer muito, Lara, a sua presença no nosso programa. Muito obrigado. Imagina, obrigada a você pelo convite, Marco. Para mim é um prazer estar aqui. Muito bem. E eu já vou começar o nosso bate-bola, porque esse tema rende, né? Você sabe. Ixi, Esse é um tema que... bem atual. Bem atual. O que é sexualidade humana? Vamos definir para quem está em casa o que é sexualidade humana. Basicamente, uma das coisas que a gente sempre começa a falar sobre sexualidade, não tem como a gente falar sobre sexualidade sem falar de gênero, mas a sexualidade humana basicamente é um dos aspectos da nossa formação enquanto seres humanos, né, enquanto pessoas, e é o jeito que a gente acaba a sexualidade em si é o jeito que a gente se relaciona com o outro. Principalmente na vertente mais amorosa. Enquanto o gênero, que é sempre essa dúvida que a galera tem, o que é sexualidade, o que é gênero? O gênero é basicamente como a gente se relaciona com a gente, e a sexualidade é como a gente se relaciona com o outro. Então, o gênero é de você para com você mesmo e a sexualidade é de Exatamente. você para com a outra pessoa. Com o outro. Bacana. Mas esses são dois assuntos que tá dentro desse aspecto da sexualidade que a gente acaba englobando. Não tem como falar de uma coisa e não falar da outra. Elas são... muito ligadas, Exato. né? Apesar da gente sempre separar uma das coisas, um do outro, principalmente quando a gente tá falando assim para a população, para entender quando a pessoa sofre de alguma coisa, isso dentro da gente é tudo interligado, né? Porque é muito difícil você separar as coisas das caixinhas do ser humano, é como se fosse tudo uma salada de fruta dentro da gente. Entendo. E aí você já respondeu o que seria, vamos dizer, a minha segunda pergunta. Qual a diferença entre sexualidade e gênero? Sim, né? Exato. Eu gosto sempre de lembrar para a população, para falar justamente isso. Tudo que é relacionado a como nós nos relacionamos com as outras pessoas é mais ligado nessa esfera da sexualidade. E tudo que é ligado entre nós com nós mesmos é ligado ao nosso gênero. Entendo. E a sexualidade, ela pode ser ensinada? Isso é uma pergunta que sempre me fazem e todo mundo sempre pergunta, tem essas questões. Quando a gente começa a falar sobre atração sexual por outras pessoas, alguns estudiosos falam que coisas que nós somos expostos à nossa infância, como, por exemplo, se você às vezes convive mais com loira, com morena, com essas coisas, alguns aspectos podem ser moldados, sabe, conforme a gente é exposto a isso. Mas a nossa sexualidade em si não é algo ensinado. Aquela questão que às vezes o pessoal pensa que, nasce homossexual ou nasce heterossexual. Não, gente, isso daí é algo imutável. Isso é algo que nós nascemos assim e vamos carregar assim pro resto da vida. Apesar que, quando você começa a entrar nessa seara da sexualidade, alguns estudiosos da sexualidade têm muita escala Kinsey, não sei se o senhor já ouviu falar, que Kinsey fala que, apesar de a gente ser muito podado pela sociedade, cerca de 10% da população seria exclusivamente hétero e 10% exclusivamente homem. Todo mundo estaria, tipo assim, num rol da bissexualidade, assim. Que pode, assim, se você for 1% bissexual e 99%... Não, 1% homossexual e 99% homo, entra na bissexualidade, assim. Hoje em dia a gente vê a sexualidade como algo muito mais fluido. É muito difícil você colocar a sexualidade em caixinhas. E aí eu pergunto para você que vive, né, no consultório psiquiátrico, qual a relação do psiquiatra com a sexualidade? Então, nós acabamos sempre tentando olhar e entender se, assim, se é transtorno, se não é, se esse paciente tem sintomas, se não tem. Como eu falo, não necessariamente a sexualidade é o problema, mas muitas vezes a repressão sexual dessa pessoa pode gerar transtornos psiquiátricos. E daí a gente sempre tem que acabar dando uma olhada para essas questões até para ajudar a população. Caso esse paciente deprima, caso esse paciente fique ansioso. Eventualmente, por exemplo, nós temos casos de paciente com ejaculação precoce, que está muito relacionado à ansiedade. A gente consegue colocar uma medicação para controlar a ansiedade. Fala para esse paciente ir para terapia. Eventualmente, assim, um paciente que é homossexual, a família não aceita direito, acaba desenvolvendo um transtorno depressivo maior, a gente pode
eventualmente assim mandar para terapia junto com a família, para a família tentar entender o que está acontecendo, colocar alguma medicação para ele não ficar naquele status depressivo. Entendo. É um espectro bem amplo, né, Lara? É muito grande, né? Sim. Quando a gente fala sobre sexualidade humana, a sexualidade humana é muito ampla e muito plural. Então é muito difícil falar o que acontece, porque cada pessoa entende a sexualidade de uma determinada maneira e cada pessoa tem necessidades sexuais diferentes de outras. Então a gente sempre tem que entender como o paciente se sente, quais as demandas do paciente. E quando você pega alguém, vamos dizer assim, muito fora da curva, um pedófilo, por exemplo, como conduzir um caso desse? Então, nesses casos que são mais complicados, uma coisa que eu acho muito interessante de quando a gente começa a falar sobre pedofilia no Brasil, não necessariamente todo mundo que comete ato pedófilo tem necessariamente o transtorno pedofílico. A gente começa a entender, quando a gente vai nessa vertente mais criminosa, que muitas vezes é a ocasião que faz o ladrão. Entende? Mas existem realmente pessoas que têm o transtorno pedofílico e muitas dessas pessoas se sentem mal por conta disso, porque eles sabem que é moralmente errado. Só que ao mesmo tempo eles não têm atração sexual por pessoas assim com um corpo mais desenvolvido. Então assim, é muito um trabalho, a gente manda esse paciente para terapia, podemos colocar algumas medicações para diminuir o impulso ou não, mas esse é um mito que às vezes tem que ser quebrado, que não necessariamente todo mundo que tem transtorno pedofílico comete um ato de pedofilia. Muitas vezes esses pacientes sofrem muito por serem assim, porque eles sabem que é errado. Entendo. E te pergunto, falando um pouco de gênero agora, dentro do consultório, é comum pacientes que vêm com problema de gênero, por exemplo, ele é um homem, mas ele não se aceita como homem. Sim. Ou ele é uma mulher e não se aceita como mulher. Isso é comum na rotina de consultório? Isso é bem comum. Assim, essas questões de gênero estão muito em alta, né? Porque o que a gente começa a ver como gênero hoje em dia é que a gente tem uma classificação muito europeia de gênero. Então, nós classificamos as pessoas de acordo com o gênero biológico e não com o gênero psicológico da pessoa. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente vê que realmente, assim, o que importa mesmo é o gênero psicológico. Porque o corpo, toda a questão dessa questão de gênero, quando a gente começa a falar assim, o gênero fisiológico nós conseguimos mudar através de reposição hormonal, através de cirurgia, só que o gênero psicológico da pessoa é imutável. Então nós sempre tentamos adequar ao corpo à cabeça e não a cabeça ao corpo. Entendi. E aí, uma pergunta bastante genérica. A sexualidade é importante para o ser humano? Como é que você, trabalhando nesse setor, você vê a importância da sexualidade para o ser humano? A sexualidade é muito importante para o ser humano. Eu vejo que tipo assim, é basicamente como nós nos relacionamos com os outros, com o mundo, principalmente nessa questão mais afetiva sexual, entende? O que eu acho muito importante a gente lembrar sempre de sexualidade é lembrar que cada pessoa tem necessidades diferentes. Quando a gente começa a falar sobre sexualidade e entender que sexualidade faz parte do ser humano, não significa necessariamente que as pessoas precisam ter comportamento de risco, ir pra balada e ficar com todo mundo, não. Cada pessoa se relaciona com o outro de uma determinada maneira. Existem pessoas que têm uma libido mais aumentada, existem pessoas que têm uma libido mais afetiva. Então, varia muito de pessoa para pessoa. O que eu acho muito importante a gente lembrar é que, assim, sexualidade, sexo não é errado, é algo totalmente natural e cada pessoa tem a sua necessidade, que é única, pessoal e intransferível. Sim. E você pega muito descompassos, por exemplo, em casais, entre a sexualidade do marido e da esposa, ou não precisa necessariamente ser um casal casado, mas assim, um casal. É comum no consultório esse descompasso entre a necessidade sexual de um e a do outro? Sim, é uma queixa bem constante, assim, que às vezes um não dá conta do outro, tudo. Mas uma das coisas que eu gosto muito de lembrar de sexualidade é que muitas vezes o nosso libido, por mais que tenha a vertente carnal, ele é muito interligado ao nosso emocional também. Não tem como falar sobre sexualidade sem falar sobre emocional. Então é muito importante lembrar, tá acontecendo alguma coisa de errado dentro desse relacionamento? Tá tendo muita briga? Como que estão as coisas? É muito importante, assim, o casal ser muito parceiro, conversar abertamente sobre isso. Obviamente, pode ser um desbalanceio hormonal? Pode.
Pode ser alguma questão fisiológica? Pode, mas assim, não necessariamente o fato de você não ter libido ou não conseguir acompanhar tem alguma coisa de errado com você. Muitas vezes é a relação que está estremecida e se você consegue resolver esses problemas entre o casal, a libido acaba voltando, principalmente para nós mulheres que somos um pouco mais sentimentais. O que também acaba sendo um mito, porque também existem homens mais sentimentais. Entendo. Então, na verdade, nesse processo, você já deve ter encaminhado do seu consultório pacientes para urologistas e para ginecologistas, para questão hormonal, avaliação, além, obviamente, da avaliação psicológica, psiquiátrica, você também já deve, ao ter convivido com isso, já ter pedido para procurar um profissional específico para a área. Sim, não, com certeza. Assim, por exemplo, existem algumas medicações dentro da psiquiatria que podem causar uma alteração na libido. Mas, quando nós estamos nesse tratamento, é uma alteração que pode ser esperada, que inclusive eu aviso meus pacientes, por exemplo, quando a gente coloca alguns tipos de antidepressivos em doses mais altas, provavelmente vai afetar a libido dessa pessoa. Só que daí já é um resultado esperado dentro do consultório. Então, se esse paciente volta para mim 1 mês, 2 meses, tudo queixando de libido, eu já sei como manusear isso, eu já sei a conduta que eu vou tomar. Quando chega um paciente de fora que vem com essa primeira queixa num primeiro momento, é muito importante conversar com ele, entender o que está acontecendo, perguntar sobre a dinâmica, se tem um relacionamento afetivo, como que tá a relação, se aconteceu alguma coisa nesse período que deu uma estremecida, né, nesse relacionamento do casal. É muito importante a gente sempre fazer uma avaliação multidimensional na vida da pessoa para entender exatamente o que é que está acontecendo. Se é alguma coisa mais psicológica, se eu realmente acho que tem alguma coisa, mas eventualmente eu acabo sempre encaminhando para os colegas da psicologia e eventualmente para um urologista ou para uma ginecologista, caso precise. Algumas alterações hormonais que eventualmente não necessariamente é para o urologista ou para ginecologista, mas para o endocrinologista. Eu sempre acabo fazendo uma bateria de exames quando vem com essas queixas para tentar entender o que está acontecendo e poder encaminhar melhor esse paciente, caso seja algo fisiológico. Então, esse screening inicial de exames, você mesma faz? Sim. Ótimo. Tem muito aquele mito que psiquiatra não sabe clínica, né? Sim. Mas eu sempre brinco que psiquiatria é uma área clínica, então a gente sempre tem que entender um pouco de clínica médica. E é importantíssimo, Com né? certeza. Porque, na verdade, aqui está um exemplo bem claro que o conhecimento da clínica médica vai poder ajudar que você possa fazer toda a diferença. E eu te pergunto, quais as principais barreiras da sexualidade no mundo? Mas essa pergunta a doutora Lara Pantano vai responder no segundo bloco desse programa, que está muito legal. Não saia daí, voltamos já. Olá, estamos de volta com a doutora Lara Pantano, psiquiatra, falando sobre um tema sensacional que são os aspectos psiquiátricos da sexualidade humana. Esse programa está sensacional. E eu, Lara, tinha feito para você, no final do primeiro bloco do programa, quais as principais barreiras da sexualidade no mundo? Eu realmente acredito que seja muito essa questão de preconceito e essa questão cultural, entende? É muito comum nós entrarmos muito nessa questão binária da sexualidade, de tentar colocar, tipo assim, o que é homem, o que é mulher e o que é esperado disso. Quando a gente começa a falar muito sobre sexualidade, a gente começa a entender que, por exemplo, esses padrões de gênero foram algo muito ensinados, sabe, gente? Não teve nenhum manual que teve, assim, como é ser homem, como é ser mulher. E a gente acaba entendendo que são coisas que foram mudando ao longo das décadas, mas a gente sempre tem aquela questão da sociedade mesmo, de tentar enquadrar as pessoas nesse padrão. E cada pessoa é única, né? Então, justamente essa repressão, esse preconceito, essa briga interna que fica dentro, seja por cultura, religião, o aspecto da configuração da família, acaba sempre fazendo o indivíduo sofrer. E muitas pessoas não têm resiliência ou acabam não brigando para falar assim, olha, eu sou assim e ponto.
Não tem força para deixar isso claro, exato. né? E qual o papel que as religiões têm nesse processo de inadequação? Como assim você fala Porque existem muitos tabus, Sim. né? Então, algumas pessoas que ainda têm o conceito que o sexo é pecaminoso, sim, ou que o sexo é sujo, ou que determinados tipos de práticas sexuais são pervertidas. Então, para você que está no consultório, isso aparece muito? Aparece bastante. Infelizmente, essa vertente religiosa acaba aparecendo muito. Mas é como eu sempre falo, que eu falo, olha, gente, não é que eu acho religião errada, eu acho super importante. Inclusive, pra gente da psiquiatria é super importante saber se o paciente crê ou não em algo, porque religião é um fator protetor, inclusive até para tentativa de suicídio. A gente tem alguns estudos que falam que pessoas que creem em algo se suicidam menos, porque acreditam em algo, ou tem alguma questão, alguma crença, né? Porém, o que nós vemos relacionado à religião, muitas vezes tem aquela questão do certo e do errado, o que é pecado, o que não é. E daí é como eu sempre brinco com todo mundo. Eu falo, gente, mas assim, se você é um pecador, você presta conta no final da sua vida. Sabe, as pessoas tentam muito recriminar umas às outras, às vezes não olham para si mesmo. Então eu acho muito importante a pessoa fazer a própria decisão, entender o que está acontecendo. E você consegue trabalhar esses conceitos? Vamos imaginar que uma pessoa vem de uma família cuja cultura religiosa é X. Sim. E que muitas vezes recrimina determinados hábitos que essa pessoa possa ter ou que gerem prazer a essa pessoa. Sim. Como que é trabalhar com isso? É sempre uma situação delicada. Que é como eu falo, não existe essa questão do certo e do errado na psiquiatria. Tudo é uma questão de ponto de vista e da realidade da pessoa. Mas, eventualmente, quando surgem esses impasses, nós sempre encaminhamos para o colega psicólogo, tentamos fazer um trabalho para explicar que é normal, que apesar dessa questão religiosa, não tem nada a ver, que essa pessoa está em sofrimento por essa questão. Mas assim, é muito um trabalho em conjunto, tanto da psiquiatria com a psicologia, para tentar criar um ambiente mais aceitável para essa pessoa. Certo. Então, de certa forma, você já me deu uma resposta. Mas pegando agora num âmbito um pouquinho mais amplo, qual seria então a função do psiquiatra em relação à sexualidade no mundo? Varia muito de acordo com as demandas do paciente. Nós estamos sempre para entender a demanda do paciente, entender assim, se essa pessoa é recriminada, se essa pessoa tem algum sofrimento, se essa pessoa está em sofrimento mental, está desenvolvendo algum transtorno por conta disso, uma depressão, uma ansiedade, ou eventualmente, em alguns casos, essa pessoa é muito ansiosa, não consegue performar direito durante o ato sexual. Nós estamos lá muito mais para dar esse apoio de acordo com a demanda de cada paciente. É muito importante nós conversarmos com o paciente, entender o que aflige ele, o que está acontecendo, saber se esse paciente, eventualmente, assim, eu sempre acabo mandando todo mundo para terapia, porque eu acho absurdamente importante, mas tentar entender as demandas do paciente, qual que é o sofrimento dele, como nós podemos ajudar. É com medicação? É mudança do estilo de vida? É aliar uma terapia? Entendo. E a questão do gênero na psiquiatria? Nós falamos um pouco da sexualidade, que como você mesmo nos definiu, é daqui para lá. Agora vamos pegar o daqui para cá. Sim. Tá? Que é a questão do gênero. Como é que você vê essa questão do psiquiatra em relação ao gênero, ou seja, a autoidentificação? Sim. Isso é algo também, como eu sempre falo, é algo imutável, a pessoa nasce dessa maneira, não é algo ensinado, não é excesso de pai, não é excesso de mãe, nem nada. Mas hoje em dia é um assunto que está muito em alta, porque eu acredito que as pessoas têm mais coragem de falar sobre esse assunto. Apesar que eu até brinco, os primeiros relatos sobre essas pessoas com questão de gênero, sobre transexualidade, tudo inclusive são bíblicos, né? Os primeiros relatos que nós temos são dos eunucos, que eram homens que não se identificavam e eles eram castrados cirurgicamente e deixavam o cabelo crescer e geralmente viviam como se fosse uma dama de companhia das rainhas, tudo. E elas viviam dentro desse meio.
Mas assim, apesar de ser um assunto muito atual, quando a gente começa a falar dessa questão de gênero, transição de gênero, hoje em dia nós temos as pessoas binárias e não binárias, que varia muito de pessoa para pessoa, é um assunto bem atual que eu sinto que as pessoas hoje em dia se sentem mais confortáveis para falar. E agora eu te pergunto, havendo uma inadequação de gênero, ou seja, o sujeito está com um corpo que ele não se reconhece, quais são, vamos dizer assim, os critérios seus para indicar uma cirurgia de mudança de sexo? Hoje em dia a gente acaba não usando tanta inadequação, a gente sempre acaba falando sobre disforia de gênero, porque não necessariamente é inadequado, sabe? A gente tinha muito essa vertente, que isso eu gosto muito de falar para as pessoas, e até assim, o palavreado sério, o pessoal sempre fala sobre mudança de sexo, o linguajar correto sempre seria cirurgia de redesignação sexual. Cirurgia de redesignação sexual. Redesignação sexual. Isso. Então não é mudança de sexo. Não. É cirurgia porque a pessoa não muda redesignação sexual. Sim. Imagina que assim, quando nós nascemos, que era como eu estava até comentando no começo, o sexo psicológico não muda. É algo que nós nascemos assim e não tem como mudar. Mas nós seguimos esse padrão europeu que nós acabamos designando o sexo do bebê de acordo com o sexo biológico. E eventualmente nós vemos que tem pessoas que se identificam com outro gênero, que entram em sofrimento, tem essa questão muito da disforia de gênero. E essas pessoas acabam tendo um sofrimento muito intenso, porém, qual que é toda a ciência por trás disso? Nós não conseguimos mudar o sexo psicológico, então nós adequamos o sexo fisiológico para o sexo psicológico para essa pessoa sair desse sofrimento psicológico que ela está tendo. Entendo. Então você vai adequar o corpo àquilo com que a pessoa se identifica. Isso. Então imaginando assim, nasce num corpo masculino com uma genética XY. Isso. Mas se entende como mulher. Isso. Então aí nesse caso ele faria uma redesignação para uma genitália feminina. Que é popularmente conhecido como transição de gênero, mas uma das coisas que eu gosto muito de falar é que cada demanda de cada paciente é diferente. Nós temos pacientes que só com a transição hormonal, com a manipulação hormonal, ficam felizes e param de sofrer. E existem pessoas que mesmo querem... que não mudem a genitália. Mesmo que não mude a genitália. E nós temos pacientes que realmente têm um sofrimento maior com a genitália, que seria a disforia genital, e daí acaba sendo indicada a cirurgia. Obviamente que assim, não é uma decisão que se toma do dia para a noite. Nós fazemos um trabalho, conversamos com o paciente, explicamos que qualquer procedimento cirúrgico como fala, definitivo. E assim, se esse paciente realmente mantém essa queixa, não muda e tem as indicações, assim, nós vemos que realmente é a melhor hora, é super indicado. Inclusive, muitos pacientes, assim, ficam super bem depois dessa cirurgia. Muitas pacientes, assim, relatam que é como se libertam. Entendi. E a questão do gênero na sociedade, de uma forma mais ampla, como que você vê? Então, essa questão do gênero, eu acho que na sociedade é muito ligado a justamente esses papéis de gênero de homem e de mulher, sabe? Eu sinto que, até estudando um pouco antropologicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos muito aquela virilização extrema dos homens. Porque isso acontecia porque muitos homens morreram nas guerras, as mulheres foram obrigadas a sair de casa para trabalhar, e muitas delas, quando voltou aquele padrão assim, não falavam, opa, não quero casar, ficar dentro de casa tudo. Então, nós vemos que Hollywood começou a ter muito essa coisa da virilização do homem, da mulher ser de determinada maneira, e nós seguimos muito esse papel social, que assim, o homem tem que ser dessa maneira. É muito comum nós ouvirmos homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento, que é algo totalmente natural do ser humano. Ou falar que a mulher tem que ser dona de casa, é muito ligado a essa questão de papel de gênero da sociedade. E daí, eventualmente, nós temos pessoas que eventualmente sofrem com isso. Que não se adequam a esse papel. Né? Entendo. Muito bem. Olha, um bate-papo sensacional. Estivemos aqui com a doutora Lara Pântano, psiquiatra, falando sobre os aspectos psiquiátricos da sexualidade humana. Eu quero te agradecer muito, Lara, obrigada pelo teu carinho, por ter falado de um assunto tão importante, com uma
fluidez, com uma tranquilidade, com um conhecimento tão grande. Eu tenho certeza que isso ajudou muito o nosso público em casa. Muito obrigado. Eu quero, em nome do Med Saúde, agradecer a sua entrevista. Imagina, gente, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. É isso aí. Canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.